Acho que uma das maiores bênçãos de termos como cristãos, como igreja, são esses momentos que nós temos com a palavra de Deus. A palavra é tão rica, não é? É tão maravilhosa, tão edificante, tão inspiradora. Eu confesso para você que eu louvo a Deus por termos essa palavra com tanta facilidade. E tão fácil que hoje tem até no celular, não é? No celular. Legal, é bom. E hoje, nesta palavra, eu quero compartilhar com você um trecho do livro de Judas. Na verdade, só tem um capítulo. Apenas um capítulo. E talvez se você não esteja acostumado aí a manusear sua Bíblia, você fica até procurando, porque é só um capítulo. Depende da Bíblia, é uma página, não é? Então uma página e meia. Você pode ir de trás para frente, porque é o penúltimo livro do Novo Testamento. Antes de Apocalipse, não é? É o logo antes de Apocalipse. Então se você for de trás para frente, você vai encontrar com facilidade o livro de Judas. E quando eu estava até em todo o meu período de pastor, essa é a terceira vez que eu prego nesse livro, não é? É muito tempo para poucas vezes. E já preguei aqui na nossa igreja uma vez, quando eu falei sobre as características do falso mestre, dos falsos mestres, não é? E ele apresenta muito bem essas características. E quando a gente olha para essa epístola, né, para este livro, surge uma pergunta, né? Que Judas é esse? E sempre quando a gente pensa em Judas e olha o nome Judas nas Escrituras, a gente pensa logo no Iscariotes. Mas não tem nada a ver com ele. O Judas Iscariotes, ele morreu antes que o primeiro livro do Novo Testamento fosse escrito. E bem possível o primeiro, talvez tenha sido o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Se não foi o primeiro, estava entre os primeiros a serem escritos. E esse Judas que escreveu essa epístola tão importante para aquele momento da igreja, e também traz essa importância para a gente hoje, era o meio-irmão de Jesus. Você tem que entender que Jesus, ele teve irmãos e irmãs. Você lembra quando os discípulos chegaram com Jesus e disseram: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí. E aquele era irmãos mesmo, filho de Maria, tá? Filho de Maria. E até Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E até quando Judas escreve, no primeiro versículo, ele coloca Judas, irmão de Tiago, porque Tiago, que também é o Tiago que escreveu esta epístola que nós temos, que leva o seu nome, Tiago, ele se tornou um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Juntamente com o apóstolo Pedro e com o apóstolo João, né, ele se tornou um dos pilares da igreja de Jerusalém, porque ele veio a crer na missão de Jesus Cristo, que Jesus era o Filho de Deus depois da sua morte e ressurreição. Então esse Judas, ele era meio-irmão de Jesus. E quando a gente olha, né, este livro que é tão interessante de ler, porque você vai olhando, vai instigando, e você vai se aprofundando, estudando. É interessante que nós não observamos uma direção, uma igreja específica, como era algo comum nas cartas de Paulo às igrejas. Porque, na verdade, ele escreveu a igreja universal. Ou seja, quando fala universal, a igreja, a todas as igrejas que existiam, universalmente falando, a todas as igrejas que existiam, ele escreveu com esse propósito de alcançar. Mas quando olhamos o tema principal abordado, e aqui ele deixa muito claro do tema abordado, ele fala exatamente dos falsos, ele vai combater os falsos mestres gnósticos, né? Vai falar da nossa fé,
que esse é o tema principal, e vai combater muito o que aqueles que introduziam uma heresia ou desvirtuavam as pessoas da fé. E aí, quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver que isso aconteceu no final do primeiro século e se alastrou principalmente na região da Ásia Menor, onde tem aquelas 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. E não apenas aquelas 7 igrejas. Tem outras igrejas ali, cidades que tinham igrejas naquela região da Ásia Menor. E aí que ele vai nos apresentar o propósito por ter escrito esta epístola, para falar da fé. Da fé no aspecto prático. Porque quando nós olhamos fé, pensamos na palavra fé hoje, ela está muito associada com o pensamento positivo. Você não recebeu? Porque não teve fé, não pensou positivo. Hoje está muito relacionada a determinismo, né? Eu determino, e isso não tem nada a ver com fé. A fé, ela está diretamente ligada à nossa vida cristã. A fé está relacionada à nossa moralidade, à nossa conduta, ao nosso estilo de vida. Por isso que hoje à noite eu quero conversar com você, olhando para esta epístola, como nos mantermos na fé. Como nos mantermos na fé? É uma pergunta mesmo. Como nos mantermos na fé? E eu quero que você comece comigo olhando o versículo 4. Versículo 4. Abra sua Bíblia aí comigo em Judas. Só tem um capítulo, então verso 4. E diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Para nos mantermos na fé, primeiramente, cuidado com o liberalismo no meio do povo de Deus. Cuidado com o liberalismo no meio do povo de Deus. Quando a gente observa a história da igreja, nós vamos verificar que durante toda a história sempre houveram perseguições. Se nós estarmos aqui, é porque teve uma ação divina. Nunca nenhum outro grupo religioso foi tão perseguido desde o início quanto os cristãos. Hoje é tranquilo, né? Hoje temos direitos. Hoje vivemos numa democracia. Mas quando nós observamos a história da igreja, nós vamos observar que foi um milagre o fato de nós estarmos aqui. Porque geralmente as religiões antigas sempre elas estavam associadas ao país de origem delas, ao lugar de origem. Então tinha uma defesa, pelo menos naquele país de origem. Se houvesse perseguições em outros lugares, no país de origem tinha uma defesa. Quando nós olhamos para o cristianismo, desde o seu início foi perseguições. A primeira perseguição foi implementada pelos judeus. A segunda pelo Império Romano. Chegou ao ponto de achar que não existiam mais exemplares, livros sagrados, porque Roma incendiou. Eles achavam que tinha incendiado todas as cópias das Escrituras. E não era fácil ter cópia, porque era duplicado, era escrita à mão, uma cópia era feita à mão. E o tamanho foi a perseguição. Mas a pior, a mais perigosa perseguição contra a igreja é aquela que vem por meio da sutileza. Aí que entra a questão do liberalismo. É importante você entender isso. É nós trazermos os costumes,
os hábitos, os valores desse mundo decaído para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para nossas vidas. Isso é o liberalismo. E é esse liberalismo que tem suplementado, que tem invadido, que tem como uma erva daninha se alastrado, neutralizado a sua vida cristã. Quando nós olhamos ali para aquele período, final do primeiro século, quando Judas foi usado por Deus para escrever isso aqui, caminhando para o final do primeiro século, nós vamos ver que o liberalismo que ele está lutando aqui era contra aquele implantado pelos falsos mestres. O gnosticismo que tomou de conta da igreja, começando na região da Ásia, que foi exatamente uma herança da cultura helenística. Os gregos não acreditavam na matéria, ou nós somos essencialmente puros ou essencialmente maus. A matéria no helenismo, na cultura grega, é essencialmente má, o espírito é essencialmente puro. Então eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne, porque não era possível Deus ter vindo em carne. Não poderia ter vindo em carne, porque a matéria não é boa, a matéria é ruim. E esse pensamento foi levado para dentro da igreja, o chamado gnosticismo deísta, para dentro da igreja. E esses mestres, eles eram tão sutis, tão maquiavélicos, que eles introduziam inclusive a prostituição sendo praticada de forma coletiva dentro daquelas igrejas. Irmãos, nós vivemos um liberalismo que temos que lutar com esse liberalismo no meio do seio da igreja. Nós observamos ao mesmo tempo que muitas vezes queremos ser enquadrados no meio do povo de Deus. Queremos fazer parte da nação santa, povo escolhido, como fala o apóstolo Pedro quando escreve a sua primeira carta. Mas ao mesmo tempo nós não queremos nos desprender das práticas, dos hábitos pecaminosos desse mundo decaído. Nós queremos trazer com a gente. Nós queremos que acompanhe a gente. Quando a gente olha para a nossa nação, nós vamos ver que as pessoas ao mesmo tempo querem estar em Cristo e ao mesmo tempo envolvidas em corrupção. Eu conversei com uma pessoa alguns meses atrás, e ela me falava que ela vendia equipamentos hospitalares. E que naquele começo da pandemia, entraram em contato com ela. Aí perguntaram. Não foi um, nem dois, nem três. Ela disse que foram vários secretários de Estado. A gente não entrou em detalhe em que estados eram. Vários deputados federais. E perguntou, quanto que você consegue colocar um respirador aqui na minha cidade? Aí ele me disse que falou, olha, eu consigo a 35 mil reais. Aí a pessoa disse, não, eu quero, mas coloque 120 reais. Olha o ponto que nós chegamos. Momentos tão difíceis como esse. Gente, sabe por que nós tivemos essa quarentena doida, louca, que na história da humanidade nunca se isolou de pessoas sãs para combater vírus? Nunca. Se você vê a gripe espanhola, que foi uma pandemia que tivemos em 1918, ninguém ficou isolado. Todo mundo não, só os doentes. Se você vê epidemias que já aconteceram no mundo, a gripe aviária na Ásia, ninguém que era são foi isolado. Sabe por que fizeram isso? Queriam roubar. E sabe o que me admira, o que me assusta? Nós somos o país mais cristão do mundo. Cadê a prática desse cristianismo? Sabe por quê?
As pessoas querem levar a bandeira do cristianismo juntamente com seus velhos hábitos pecaminosos, juntamente com as ambições egoístas, juntamente com suas práticas repugnantes. Esse é o problema. O cristianismo, onde chegou, transformou a cultura, transformou a nação, transformou a sociedade. Isso nós observamos quando estudamos a história da igreja, nos momentos que ela foi chegando na Europa, na Inglaterra, Estados Unidos, Coreia do Sul. A Coreia do Sul. Irmãos, o problema é que esse cristianismo que está sendo pregado aqui é raso. E é por isso que nós olhamos casos como aquele do mensalão do DEM, o deputado Rusin César, do partido cristão, quando recebeu a propina, e tinha outras duas pessoas, tinha um presidente da Câmara, tinha uma outra pessoa, e lá se juntaram. Aí quando ele recebeu a propina, agora eu queria chamar vocês para nós orarmos e agradecermos a Deus. Você entendeu o ponto que chegamos? Você está entendendo? As pessoas colocam os seus interesses pessoais acima de uma coletividade, colocam os seus interesses pessoais acima dos valores eternos que nós aprendemos na palavra. Esse é o maior câncer que mata a célula saudável da igreja de Cristo. Esse é o câncer que quer sofrer metástase no corpo de Cristo. E é isso que nós temos que entender. É esse liberalismo que nós precisamos combater. É esse liberalismo que nós não podemos permitir que permeie as nossas vidas. Quer estar no meio da igreja, mas ao mesmo tempo praticar aquelas espertezas perniciosas com jeitinho brasileiro. Olha, a gente deveria ter vergonha desse tal chamado jeitinho brasileiro, viu? Porque ele é associado à esperteza. Foi por causa dos brasileiros que lá em Orlando e em Miami acabaram com os refis. Aí tiveram que botar vigias para cuidar, porque lá é o seguinte, nos Estados Unidos, primeiro, você vai numa lanchonete, não tem nada natural. Tudo é artificial. Chá artificial, suco artificial. Então você que é adepto de tomar suco de fruta mesmo, você vai ter dificuldade, então só beba água. Porque tudo é artificial. Devido à produção em larga escala. E aí você compra o refil, aí com aquele refil que você compra, a cultura é assim, você vai na máquina e você se serve. Quanto você quiser. Sabe o que os brasileiros estavam fazendo? E uma família de 5, iam amigos, compravam o refil, ficavam dividindo. Toma aí. Parece um pouquinho aquele pacote de pipoca do Cinemark, né? Você pega, leva para casa. Para a próxima vez que você voltar. É isso aí. Isso se chama esperteza que não vem de Deus. Isso é pecado, irmãos, porque é tentar tirar vantagem. A não ser que lá tenha promoção, você pode ficar por um mês enchendo tantas vezes. Mas eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi essa promoção. Eu vi você encher quantas vezes quiser enquanto estiver lá dentro. Naquele momento. Mas pastor, um mês depois eu vou estar lá dentro de novo. Sabe, é exatamente isso, é exatamente esse tipo de coisa. Nós acharmos normal. Esse é o problema. Nós achamos, estamos tão acostumados, estamos tão enraizados, que nós queremos racionalizar e acreditar que é normal. Isso não é normal. Nós precisamos olhar para o erro como um pecado. E pior que você ensina o seu filho a fazer isso. Você ensina o seu filho a copiar você fazendo isso. Nós precisamos levar a nossa vida cristã autêntica. É interessante que nesse liberalismo, aí Judas, o autor desta epístola, inspirado por Deus, o autor foi Deus, mas usou Judas para escrever. Ele traz à memória 3 episódios
que geraram desgraça. Exatamente para mostrar que, olha, também no passado fizeram, no passado agiram assim, mas tiveram consequências. Dos versos 5 a 7. Primeiro fala do povo de judeu que saiu do Egito. Por que não creram? Ele fala, por que não creram? E quando a gente pensa em crer, a gente pensa em algo tão abstrato, não é? A gente pensa em pensamentos positivos, em acreditar, não. Eles não creram porque eles não deram ouvido à voz do Senhor. Eles não creram porque enquanto estavam lá no deserto peregrinando, reclamaram. Eles não creram porque viraram as costas para o líder que Deus colocou. Moisés foi o líder. Aí eu quero até abrir um parêntese, porque tem muita gente, tem muito pastor que usa isso. Aí fica, olha, não se levanta contra o ungido do Senhor. Olha, não tem mais Moisés foi só um. Moisés, ele era uma figura do que Jesus faria. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito. Jesus nos tirou da escravidão do pecado. Moisés conduziu o povo até a terra prometida. Cristo está nos conduzindo em direção a Canaã espiritual. Sabe quando é que nós viramos as costas? Sabe quando que nós nos rebelamos contra Cristo? Quando não colocamos em prática a sua palavra. Quando reacionalizamos as nossas práticas repugnantes para conformarmos as nossas práticas, não a palavra de Deus. E como advertência ele fala, aqueles ficaram mortos pelo deserto. Depois ele traz, além desse povo, ele traz o exemplo dos anjos decaídos, porque se rebelaram contra Deus. Estão aprisionados em correntes, esperando o dia do juízo. Depois, ele dá o exemplo de Sodoma e as cidades vizinhas. Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adimá, que fica ali ao sul do Mar Morto. No tempo que Ló escolheu, aquele lugar era belo. As planícies irrigadas, porque a água transbordava, irrigava as terras ali próximas. Grandes cidades se estabeleceram ali, mas eles deliberadamente viraram as costas para os ensinos de Deus, como a sociedade hoje quer fazer. Mudando o uso natural de homem com mulher, mudando o uso natural, querendo relativizar sexualidade, gênero, querendo relativizar gênero. Assim eles fizeram, assim eles vivenciaram. E sabe de uma coisa? Deus sempre deixou parâmetros para a sociedade, mesmo a sociedade antiga. Mas eles fizeram conforme deu no coração deles, e por causa disso foram destruídos. São advertências que Deus traz para que a gente entenda que não fica barato. Nós vamos ter consequências. Do verso 5 ao verso 16, nós vamos ver características, perigo e condenação dos falsos mestres. Eu não quero olhar com você essa parte. Eu quero olhar com você exatamente aquilo que temos que fazer para responder a pergunta que nós conversamos desde o início: como nos mantermos na fé? Segundo ponto: como nos mantermos na fé? Olhe comigo o versículo 17. Olhe o verso 17 comigo. Todavia, amados, lembrem-se que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão aos seus próprios desejos ímpios. Segundo ponto, de como nos mantermos na fé. Segundo, para nos mantermos na fé, coloque um freio
nos seus desejos pecaminosos. Coloque um freio nos seus desejos pecaminosos. Últimos dias, quando Judas escreveu isso aqui, eles achavam que estavam vivendo os últimos momentos. É muito claro nas cartas paulinas que ele esperava a volta de Jesus enquanto ele estava vivo. Mas a igreja entendeu que, na verdade, os últimos dias correspondem a um período da graça, que foi da ascensão de Jesus até a sua próxima volta. É o que nós estamos vivenciando hoje. O período da graça. Agora, quando nós olhamos o contexto, nós podemos afirmar com toda certeza que dentro desse período, chamado na Bíblia de últimos dias, nós vivemos nos últimos instantes. Porque os sinais das Escrituras estão se confirmando. Aquilo que nós não imaginávamos no passado, hoje já é uma realidade. Com tudo isso que aconteceu, algumas coisas fizeram sentido na minha cabeça, com essa pandemia, tudo isso que nós vivenciamos. E uma das coisas que fizeram sentido é que, na verdade, eu já entendi qual é a estrutura mundial para o surgimento político do anticristo. Gente, o mundo está clamando menos nação e mais globalização. Menos unidade territorial e mais globalização. Sabe para que isso? Surgimento de um líder político. E eu sei, eu já entendi, agora também fez sentido para mim, que na verdade o start, o ponto principal, o gatilho apertado para o surgimento desse líder é uma catástrofe, é um acontecimento no mundo todo. E na minha cabeça, o único acontecimento que será possível é exatamente o arrebatamento da igreja. Isso é o que eu concebo, o que eu imagino, o que eu penso. Mas tudo já está preparado, as coisas já fazem sentido. O que mais clamaram, olhe as sutilezas. O que mais clamaram é: precisamos de uma liderança mundial para combater a pandemia. Precisamos de uma referência mundial para combater a pandemia. A estrutura já está sendo montada. Agora, olha o que é interessante. Nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão seus próprios desejos ímpios. Zombadores. São aqueles que viam necessidade, eles na verdade não viam e não veem necessidade de associar a moralidade à fé, a espiritualidade à ética. Que não tem temor no seu coração, porque não esperam a vinda do Messias, não esperam um julgamento. E o temor gera freio, o temor faz nós pensarmos duas vezes. O temor a Deus faz nós ponderarmos e pensarmos se vamos fazer ou não aquilo. Por ter medo das consequências divinas. Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma palavra. Haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses desejos ímpios, a ideia que nós observamos no grego, como foi escrito isso aqui, é desejos carnais. E a sensualidade, a sexualidade é a corrente que controla as pessoas dessa sociedade que nós vivemos. As pessoas não têm controle. As pessoas são levadas pelos seus próprios maus desejos pecaminosos. As pessoas não conseguem se controlar. Então é desses desejos carnais que está falando. Agora olha o que é interessante. Quando ele fala seguirão, aqui está implicitamente que na verdade essas pessoas praticam normalmente, vivem normalmente na prática dos desejos carnais. E é muito importante falar isso para você, porque
Você tem que entender o seguinte: uma coisa é um tropeço, outra diferente é nós vivermos na prática do pecado. Isso precisa trazer conforto para você. Jesus não chama homens e mulheres perfeitos e perfeitas. Jesus chama pessoas que estão dispostas a buscar a perfeição, que querem viver uma vida de consagração a Deus, que querem agradar a Deus. Mas você pode até tropeçar. A diferença é que você não permanece na prática do pecado. Essa é a diferença. É esse ponto que é importantíssimo, que nós precisamos entender. Porque é muito claro nas Escrituras que ninguém, se não através da santificação, chegará a ver a Deus. E a Bíblia é muito claro contra isso, em relação a isso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E ali, quando nós chegamos para Cristo, o contraste tem que ser muito grande, o antes e depois. Tem que ter uma diferença muito grande. Deus não está apontando o dedo para o seu passado, não está condenando o que ficou para trás. O que Ele está apontando agora é para esta vida, agora em Cristo Jesus. Não pode ser a mesma, precisa ser diferente. O antes e depois precisa estar claro diante da gente. Porque ao mesmo tempo que a pessoa quer estar no seio da igreja, na comunhão dos irmãos, não quer largar de ver pornografia. É isso que ele está falando. Ao mesmo tempo que está ali no meio da igreja, frequentando, fazendo parte, está correspondendo aos flertes, está olhando para a mulher do outro, está correspondendo àquele flerte da pessoa, a gentileza. Em Cristo, nós precisamos de fato nos tornarmos novas criaturas. Novas criaturas. O antes e depois. A santificação é imprescindível para a salvação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, tem que ter esforço da nossa parte. Talvez algumas companhias vão ser evitadas. Se você luta contra o problema da redonda, da cerveja, de um vício, talvez você precise naquele momento renovar o seu ciclo de amizade. Você precisa renovar. Se você está tendo algumas tentações, talvez algumas pessoas do seu Facebook, do Instagram, você precisa deixar de seguir. Você precisa bloquear. Talvez você precise tirar umas férias disso aqui. Talvez se você está tendo problema de tentações na parte sexual e está namorando com uma pessoa, casa logo, minha irmã. Casa logo, meu irmão. Pare de ficar em desconformidade com a palavra de Deus. Você quer, não, pastor, não tenho certeza se essa pessoa quer casar. Então para quê? Vai para a cama. Então para quê? Nós precisamos ter coerência, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É isso que nós temos que entender. É coerência. Nós precisamos viver o cristianismo autêntico. É disso que nós precisamos no Brasil. O cristianismo autêntico. É nós nos enxergarmos, vermos como Raabe, aquela mulher, a meretriz, a prostituta da cidade de Jericó, que acolheu os espias na sua casa que ficava na muralha da cidade. Quando nós olhamos no Novo Testamento, menções sobre ela, tem duas passagens, Hebreus 11, 31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A outra passagem, Tiago 2, 25, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, que não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias, ou fez sair por outro caminho?
porque acolheu. Olha o que é interessante, Deus não está preocupado com aquilo que ficou para trás. Sabe o que Ele quer ver? Uma nova vida. Talvez as pessoas taxem você, talvez as pessoas apelidem você, talvez elas coloquem em você uma marca pelos seus erros. Como eu falei na aula do seminário de hoje de manhã, Esaú foi chamado de Edom por causa do seu mau erro. Um prato vermelho, um ensopado vermelho, e foi marcado por aquele erro que cometeu. Talvez as pessoas taxem você do drogado, do viciado, do descontrolado, da pessoa que não consegue conter os seus apetites carnais, os seus desejos carnais. Mas sabe o que é que Deus quer ver? Deus não está olhando para trás, Deus quer ver daqui para frente. Deus quer olhar para o seu hoje, para o seu amanhã, para o que você se tornará. Raabe, olha como foi interessante. Apenas ela e da sua casa, da sua família, sobreviveram na cidade de Jericó. Uma cidade com práticas repugnantes. E olha que interessante. Raabe, quando nós olhamos, nós vamos observar que ela se casou com Salmão. O fruto desse casamento deu à luz a Boaz. Sabe quem foi Boaz? Pai de Jessé. Boaz foi avô de Davi, o rei Davi. Por causa da mudança de vida dessa mulher, ela fez parte da genealogia de Jesus. Deus não está chamando pessoas com história de vida perfeita, criado numa família equilibrada, com tudo no seu devido lugar, que aprendeu os valores morais desde criança. Deus está chamando pessoas que estão com os corações aquebrantados e dispostos a abrir suas vidas para Jesus. É isso que você precisa compreender. É isso que nós temos que colocar aqui na nossa mente. É isso que nós temos que trazer para o nosso cristianismo. Nós precisamos de um cristianismo autêntico. Está faltando autenticidade cristã nas igrejas brasileiras, nas igrejas mundiais. A autenticidade cristã. É esse mal que não podemos deixar permear no seio da igreja. E finalmente, como nos mantermos na fé? Terceiro ponto. Versículo 19. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Terceiro, para nos mantermos na fé, cuidado com os que parecem, mas não são. Parece, mas não é. Vocês que são da década de 70, vocês vão lembrar de algumas propagandas. Tinha criatividade naquela época nas propagandas, viu? Hoje a propaganda só é sensualidade. Naquela época tinha criatividade. Tinha uma propaganda do Banco Bamerindos, que era uma musiquinha que ficava na cabeça. Tinha algumas muito interessantes. Tinha uma propaganda que era um chiclete, que era Denorex. Parece, mas não é. É Denorex. Quem lembra dessa? Quem lembra dessa? Só isso? E a propaganda era o seguinte: parece, mas não é, porque parecia shampoo, mas não, era um tratamento, um remédio para caspa. Tão bom que era, isso que a propaganda queria mostrar. Cabelo macio. Aí você passava aquele remédio e parecia um shampoo. Então não é shampoo, mas é tão bom que parece shampoo, mas é o Denorex, parece, mas não é. Sabe, quando eu olho para essa propaganda,
eu lembro do nosso cristianismo. Tem muito cristão denorex, crente denorex. Sabe quem é um crente denorex? Parece que é, mas não é. Dê uma olhadinha de lado para o seu irmão, vê se tem um perto de você, no canto do olho. Não. Parece, mas não é. É o crente denorex. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. E olha como você identifica. Essas pessoas não têm o Espírito de Deus, mas não têm um equipamento que mostre o Espírito de Deus, que te passe, né? Esse tem, esse não tem. Não tem. Mas o que é interessante é que nós vamos identificar essas pessoas, e esse texto nos mostra como identificarmos. Nós as identificamos de uma forma muito fácil, ou pela característica que ela possui, ou pelo resultado. E a característica, essas pessoas que parecem, mas não são, que às vezes estão ali, que colocam, até decoram um versículo, meu irmão. Eu já conheci um ladrão de igreja que não deixava de decorar um versículo, e eram perguntas teológicas, eram perguntas profundas, bem teológicas. Roubava a igreja, porque parece, mas não é. E você vai identificar essas pessoas que parecem, mas não são. A característica: seguem os seus próprios desejos ímpios, que é o que? A tendência da própria alma, que é o que? Desejos sensuais. Sabe que às vezes a gente fica tão triste quando alguém, né, deixa de caminhar na fé. Mas eu vou falar uma coisa para você. Dependendo da pessoa, a gente fica feliz. Porque tem uns que parecem, mas não são, que eles não prejudicam só a si mesmos, prejudicam o corpo de Cristo. Com um pesar muito grande no coração, tive uma vez que chamar um jovem que eu gostava muito, simpático, sorridente, alegre. Mas nós descobrimos que ele estava passando a régua nas meninas novinhas da igreja. Literalmente passando a régua. Com aquela sutileza. Característica: desejos sensuais. Essa é uma característica dessas pessoas. Sabe, tem outra pessoa que toda vez que namorava com alguém, ia para a cama. Toda vez. E ainda vem com vitimismo. Olha, é o seguinte, eu sou novo, 43 anos de idade. Eu me acho novo. Mas eu estou direto, trabalhando no meio da igreja, desde os 24. Daqui a pouco eu tenho mais tempo direto na obra de Deus do que ao contrário. E a gente olha muitas coisas, né? E eu vou dizer para você uma coisa: o que me mantém firme até aqui, porque eu sei em quem eu decidi crer, em Jesus Cristo. Aí quando eu fui conversar com essa jovem, aí queria conversar muito pertinho de mim, sedução para cima de mim, não funciona não. Esse é irmão desse. E um vitimismo, sabe? Um vitimismo que eu até falei com um dos pastores. Eu disse: você errou, porque se a pessoa veio conversar com você sobre o que estava acontecendo, porque a irmã dele deu uma de vítima lá na casa dela. Era para você ter falado. Ela lhe falou o que ela fez mesmo? Ela lhe falou porque ela parou de vir?
Sabe, vitimismo, sabe, eu detesto vitimismo. Quando nós pecamos e estamos arrependidos, nós damos a mão palmatória. Eu pequei, eu errei. Deus não está chamando santos, mas pessoas que querem viver santas. Essa é a diferença. E quem são essas pessoas? Até tropeçam, mas quando erram, levantam, está aqui. Eu estou arrependido, eu quero dar a mão palmatória. Eu não quero perder, eu não quero deixar. Eu não quero perder essa comunhão, eu não quero perder a alegria de fazer parte dessa família. Eu quero continuar. Muito cuidado com o vitimismo das pessoas, porque a característica é sensualidade, o resultado é divisão. A divisão, e sabe, esse vitimismo fica ali se vitimizando, aí daqui a pouco já coloca uma pessoa contra a outra, aí daqui a pouco já desvirtua a outra pessoa. Olha, muito cuidado com esse tipo de prática. Fique esperto. Olhe os frutos. Não esqueça de ver os frutos das pessoas. Para nós nos mantermos na fé, é necessário, meu irmão, nós associarmos a fé à nossa vida diária. Não é só fé da boca para fora. É vivermos os valores cristãos. Esse é o desafio da igreja dessa geração. Nós vivermos os valores cristãos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, mas nós vivermos os valores cristãos. Eu quero pedir que você baixe sua cabeça. Você que também que está em casa acompanhando com a gente, baixe sua cabeça para nós orarmos nesse momento. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor coloque uma fé genuína em nossos corações. Abençoe teus filhos, que vivenciamos o que nós falamos, que não sejamos cristãos da boca para fora, que possamos sair por aquela porta essa noite com o desejo de fazer o correto, de reparar os erros, de consertar o que precisa de conserto. Ajude cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas que acompanham em suas casas, para que assim sejamos. No nome de Jesus. Amém. Tínhamos uma última música para cantarmos, mas conforme o decreto estadual, é 90 minutos de culto. Está se fazendo agora 90 minutos. Que Deus abençoe você grandemente, com uma ótima semana. E você que está em casa acompanhando com a gente, que Deus abençoe sua vida e dê uma ótima semana para você também. Até semana que vem, se assim Deus quiser.